Encontrei alguém que vale a pena. Meu nome é Everton Nobre. Sou um arquiteto comercial de 44 anos, morador de Moema. Estava sentado no meu escritório em casa, lendo um e-mail da minha esposa, com quem estou casado há 12 anos. Andresa supostamente estava em um retiro de yoga no Alto do Paraíso. Eram 23h02. Ela escreveu: transferi sua herança para minha conta pessoal. É melhor assim. Em anexo, havia uma foto desfocada dela e de um cara barbudo, numa sacada como o pôr do sol atrás deles e taças de vinho nas mãos. O sorriso dela era diferente de qualquer outro que ela me dera nos últimos anos. Fechei meu notebook e fui até a cozinha me servir de um copo d'água. Olhei para o quintal que havíamos reformado juntos, 3 verões antes. O caminho de pedras, que eu havia construído enquanto ela plantava hortênsias nas bordas. Todo aquele trabalho por uma casa para a qual ela aparentemente não tinha mais intenção de voltar. Aquele dinheiro, R$587 mil deixados pela minha tia Lourdes, não era apenas dinheiro vivo. Representava a mulher que me acolheu depois que meus pais, Ricardo e Vera, morreram quando eu tinha 14 anos. Ela trabalhou em turnos dobrados no hospital para me ajudar a pagar a faculdade e me deixou tudo com um simples bilhete. Construa algo duradouro. Olhei para o meu celular. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem perguntando se eu tinha visto o e-mail. Apenas silêncio, como se ela já tivesse seguido em frente para sua nova vida. Os sinais estavam lá há meses. Os retiros de yoga da Andresa se tornaram mais frequentes. 2 dias se tornaram 4, depois 1 semana inteira. O celular dela permanecia virado para baixo em cima das mesas. As senhas foram alteradas, as conversas diminuíram. 3 meses antes, ela fez perguntas estranhas sobre a herança. Onde exatamente estava o dinheiro? Em quais contas? Se deveríamos diversificar os locais de armazenamento. Assenti e disse que pensaria no assunto. Reabri o laptop, li o e-mail novamente e percebi que ela nem se dera ao trabalho de me cumprimentar ou me chamar pelo nome. Apenas a declaração e o roubo. Digitei 6 palavras em resposta. Obrigada por me avisar. Fechei o laptop, terminei minha água e fui para a cama. Amanhã seria um longo dia. Mas deitado sozinho naquela cama king size, percebi algo que deveria ter me incomodado, mas não incomodou. Dormi melhor, sabendo que ela não voltaria para casa. O que Andresa não sabia era que eu havia pressentido algo errado meses atrás. A herança nunca esteve onde ela imaginava. E sua tentativa de tomá-la me deu tudo o que eu precisava. Conheci Andresa há 15 anos, em uma conferência do setor em Belo Horizonte. Ela estava lançando sua marca de bem-estar e procurando arquitetos para projetar seu primeiro espaço físico. Eu já estava há 5 anos na carreira, ávido por projetos que não fossem apenas prédios de escritórios e estacionamentos. Casamos após 3 anos. Construímos uma vida em Moema, onde ficava a sede do meu escritório. Compramos o sobrado estilo Craftsman na Rua das Palmeiras, com a varanda envolvente que ela sempre quis. Sem filhos, escolha dela. O negócio é meu bebê, dizia. Eu entendia, meus prédios eram meus. Por 8 anos tudo funcionou, eu projetava. Ela construiu sua marca de produtos orgânicos e retiros de bem-estar. Viajávamos, fazíamos jantares. Parecíamos bem, no papel e pessoalmente. Então, minha tia Lourdes adoeceu. Câncer. Rápido e implacável. Tirei uma licença parcial de 6 meses para cuidar dela em Campinas. Andresa me visitou 2 vezes. Ambiente hospitalar me deprime, ela explicou. Eu não insisti. Quando Lourdes faleceu, me deixou tudo. O valor me surpreendeu. Eu não fazia ideia de que ela havia investido com tanto cuidado ao longo dos anos. Andresa também pareceu surpresa e subitamente interessada em nosso planejamento financeiro, de uma forma que nunca havia demonstrado. Devíamos investir na expansão dos negócios, sugeriu certa noite durante o jantar. Os negócios dela, ela se referia. Preciso pensar no que a Lourdes gostaria, respondi. Essa foi a primeira rachadura. Pequena, mas visível. Outras se seguiram. Andresa começou a viajar mais para pesquisas e reuniões com fornecedores. Suas ligações ficaram mais curtas, muitas vezes com vozes ao fundo que se calavam, quando eu perguntava com quem ela estava.
Nosso vizinho, seu Gilberto, passou por aqui uma tarde enquanto ela estava em um retiro com a equipe no Alto do Paraíso. Vi alguém deixando a Andresa em casa semana passada, comentou casualmente. Tarde, não? Pensei que você estivesse viajando. Eu estava. Conferência de 3 dias em Florianópolis. Agradeci pelo pão caseiro que a esposa dele havia enviado. Não fiz perguntas, apenas guardei a informação. Depois vieram as mudanças de senha. Aplicativos bancários bloqueados quando antes nunca haviam sido. Conversas sobre finanças que terminavam abruptamente sempre que eu fazia perguntas específicas. Uma noite, encontrei-a no quintal ao telefone, com a voz baixa, rindo de um jeito que não ria mais comigo. Só a Juliana do estúdio. Disse, ela entrando Juliana que havia saído do negócio 8 meses antes. Assenti. Não a corrigi, apenas a observei enquanto ela se servia de mais vinho e mudava de assunto. Fundação estava rachando sob nossos pés, e apenas um de nós era honesto sobre isso. 2 semanas antes de Andresa partir para o que seria seu último retiro, o consultor financeiro da minha empresa ligou. Alguém está tentando acessar informações sobre suas contas fiduciárias, disse Marcelo. Estão usando seus dados pessoais, mas não passaram pelos protocolos de segurança. Quais contas? Perguntei, embora já soubesse. Os fundos da herança? Exatamente. Tentaram usar os 4 últimos dígitos do seu celular, mas não conseguiram responder às perguntas de segurança. Agradeci, desliguei e fiquei sentado à mesa por um longo tempo. Naquela noite, Andresa sugeriu. Podíamos simplificar nossas contas. É bobagem ter tantos logins e senhas separados. Deveríamos consolidar tudo. Você provavelmente tem razão, respondi. Vou conversar com o Marcelo sobre isso. No dia seguinte, dirigi até Campinas e me encontrei com a doutora Cláudia Ferreira, advogada da minha tia por 20 anos, e agora minha. Expliquei minhas preocupações sem emoção ou acusação, apenas fatos. Sua tia foi sábia em sugerir. A estrutura de fideicomisso irrevogável, disse Cláudia depois que terminei. O dinheiro está protegido, independentemente do que aconteça no seu casamento. E se alguém tentar movimentar esses fundos sem autorização, a expressão de Cláudia endureceu. Isso seria uma tentativa de fraude financeira, com consequências legais claras. Concordei. Vamos documentar tudo e quero criar um sistema de monitoramento que nos alerte sobre qualquer tentativa de acessar, movimentar ou alterar qualquer coisa relacionada ao fundo. Quando cheguei em casa, Andresa já tinha feito as malas para o retiro. Ela me deu um beijo rápido antes de sair, já distante. Talvez eu prolongue este, disse ela na porta. Mergulhe fundo na prática. Ajudei-a a colocar as malas no carro. Observei-a ir embora. Voltei para dentro e abri meu laptop. Não bisbilhotei seus e-mails ou mensagens. Não liguei para os amigos dela nem verifiquei sua localização. Simplesmente abri nosso armazenamento em nuvem compartilhado, onde guardávamos documentos domésticos, em uma pasta chamada Ideias de Reforma da Casa, um projeto que tínhamos discutido para começar este ano. Encontrei o que procurava. Documentos que ela havia esquecido de mover ou excluir, capturas de tela das minhas contas, cópias de extratos, anotações sobre protocolos de transferência, uma foto de um quadro branco com números, o valor da minha herança menos 20%, com a explicação da taxa de transferência. Ela vinha planejando isso há meses. Fechei a pasta, caminhei pela nossa casa, com seus móveis cuidadosamente escolhidos e obras de arte que contavam a história de quem fingíamos ser, e senti uma estranha calma me invadir. A traição não foi chocante. O que me surpreendeu foi minha própria reação. Não raiva ou tristeza, mas clareza. Pela primeira vez em anos vi nosso casamento como ele havia se tornado. Uma transação que ela estava encerrando porque algo mais lucrativo havia surgido. Dormi no quarto de hóspedes naquela noite e comecei a fazer ligações na manhã seguinte. Quando o e-mail dela chegou, 5 dias depois eu já tinha colocado tudo em movimento. Depois de receber o e-mail de Andresa, esperei exatamente 24 horas antes de dar o primeiro passo. Nenhuma resposta emocional, nenhuma ligação ou mensagem desesperada, apenas passos metódicos. Primeiro,
entrei em contato com Marcelo e doutora Cláudia Ferreira, encaminhando-lhes o e-mail de Andresa com uma simples nota. Documentação. Solicitada. Ambos confirmaram o recebimento. Nenhum deles precisou de maiores explicações. Então, liguei para a doutor André Rocha, um advogado de divórcio que doutora Cláudia havia recomendado meses antes, durante uma de nossas conversas hipotéticas. A secretária dele, Carla, marcou uma reunião para aquela tarde. Ao meio-dia, Andresa mandou uma mensagem. "Você recebeu meu e-mail?" Respondi. "Sim." "É tudo o que você tem a dizer?" Ela respondeu minutos depois. Eu não atendi. Em vez disso, dirigi até o escritório de Dr. André, no centro da cidade, onde doutora Cláudia se juntou a nós por videochamada. "A tentativa de transferência cria um rastro de papel", explicou Dr. André, revisando os documentos que doutora Cláudia havia enviado. "Há vários elementos que jogam a seu favor. Os fundos foram herdados, nunca misturados com bens conjugais, devidamente mantidos em uma estrutura fiduciária. E ela agora admitiu abertamente ter tentado acesso não autorizado." "O que vem a seguir?" perguntei. "Entre com o pedido de divórcio imediatamente, alegando má conduta financeira. São Paulo não é um estado isento de culpa quando se trata de fraude." Assinei a papelada antes de sair do escritório dele. Às 4:30 da tarde, meu telefone tocou. O nome de Andresa na tela. "Você está sendo infantil", ela disse. Quando atendi. Sem cumprimento. Sem um "como vai?" "Isso não precisa ser difícil." "Concordo", eu disse. "Então vamos ser adultos. O dinheiro já foi movimentado. Lutar contra ele só vai drenar mais dinheiro em honorários advocatícios." "Onde você está hospedada?" Perguntei, mudando de assunto. Ela fez uma pausa, desconcertada. "O que isso importa?" "Só por curiosidade. Onde fica sua casa agora?" "Everton, concentre-se. Precisamos discutir os acordos financeiros. Vou pedir ao meu advogado para redigir os papéis do acordo. É melhor para nós dois mantermos isso limpo." "Quem é o seu advogado?" perguntei. "Dr. Renato Almeida. Ele já está revisando tudo." Anotei o nome. "Isso ajuda." "Obrigada, Everton. Você está ouvindo? Não precisa ser difícil." "Você já disse isso." Mantive a voz neutra. "Agradeço sua preocupação em facilitar isso." Outra pausa. "O que você está fazendo?" "Nada ainda." Está se acostumando com a ideia, eu acho. Eu a ouvi relaxar do outro lado da linha, interpretando minha calma como resignação. "É para o seu bem", disse ela, suavizando o tom. "Estamos caminhando em direções diferentes há anos. Isso é mais limpo do que prolongar a situação." "Você tem razão", concordei. "Mas limpo é melhor." Depois que desligamos, liguei de volta para o Dr. André e dei a ele as informações sobre Dr. Renato Almeida. Depois, enviei uma única mensagem para a Andresa. "Estou demorando um pouco para processar. Entraremos em contato quando eu estiver pronto para discutir os detalhes." A resposta dela veio imediatamente. "Não espere muito. Os documentos estarão prontos até sexta-feira." Sexta-feira. Daqui a 3 dias. Momento perfeito. Às 6 da tarde, doutora Cláudia ligou. A Fiducial Brasil registrou 3 tentativas distintas de iniciar transferências das contas fiduciárias hoje, todas devidamente documentadas e bloqueadas, e o sistema de monitoramento capturou tudo. Endereços IP, tentativas de login, carimbos de data e hora. O local de acesso corresponde à origem do e-mail, TUN Campinas. Bairro Central, não Moema. "Doutora." Cláudia fez uma pausa. "Tem mais." O sistema sinalizou atividade suspeita do mês passado. Alguém exportou detalhes da conta e protocolos de transferência enquanto estava conectado pela sua rede doméstica. Temos registros de data e hora e identificadores de dispositivos. Agradeci e desliguei. Caminhei pela casa vazia, que agora parecia mais uma evidência do que um lar. Na cozinha, abri a garrafa de uísque escocês de 20 anos que estávamos guardando para o nosso 15º aniversário. Servi 2 dedos em um copo. Andresa achou que tinha armado a armadilha. Ela não fazia ideia de que também tinha caído em uma. Na manhã seguinte, Dr. Renato Almeida ligou.
Seu tom era profissionalmente cauteloso. Senhor Nobre, estou representando sua esposa na sua separação. Ela indicou que você está disposto a um acordo direto. Foi isso que ela disse? Uma leve hesitação. Ela mencionou que você entendia a situação. Qual situação seria especificamente? Outra pausa. A divisão de bens, incluindo fundos de herança recentes. Ela lhe mostrou a documentação desses fundos? Ela forneceu declarações, disse ele cuidadosamente, recentes de aproximadamente 3 meses atrás. Anotei. E confirmações de transferência. Ela indicou que o banco as receberá em breve. Entendo. Mantive a voz neutra. Ela também mencionou a estrutura da herança, o fundo irrevogável estabelecido pela minha falecida tia, a impossibilidade legal do que ela alega ter feito. Silêncio. Dr. Renato, sugiro que o senhor verifique as informações fornecidas antes de prosseguir. Meu advogado enviará a documentação relevante ao seu escritório ainda hoje. Depois de desligar, dirigi até o Banco Vila Real, onde eu e Andresa mantínhamos nossas contas pessoais há anos. O gerente Augusto havia cuidado do refinanciamento da nossa hipoteca 2 anos antes. Preciso revisar as atividades recentes em todas as contas conjuntas, expliquei assim que ele me recebeu em seu escritório. Augusto abriu nossas informações. Sua expressão mudou enquanto ele rolava as telas. Houve saques significativos, disse ele, nos últimos 3 meses. Quão significativos? Ele virou o monitor para mim. Transferências regulares da nossa conta conjunta para uma que eu não reconhecia. Pequenas no início, R$2.000, R$3.500 e depois aumentando. A mais recente, R$47.000 2 semanas atrás. Esta conta de recebimento? Perguntei apontando para o número. É do Banco Vila Real? Augusto verificou. Não, é externa. Unicred Serra Azul. Nunca tinha ouvido falar. Você pode imprimir o histórico de transações dos últimos 6 meses? Enquanto aguardava as impressões, recebi uma mensagem do Dr. André Rocha solicitando uma reunião urgente. O tom havia mudado significativamente. Quando voltei ao escritório de André, a situação estava se tornando mais clara. A conta na Unicred Serra Azul havia sido aberta há 8 meses, apenas em nome de Andresa. O endereço listado era de um apartamento em Alto do Paraíso, Goiás. Os saques totais das nossas contas conjuntas, R$178.000 de um total de R$250.000. Ela está construindo uma nova vida há algum tempo, observou André. Embora ainda tenha acesso à minha, acrescentei. Estávamos revisando os extratos bancários quando a assistente de André, Carla, anunciou que o Dr. Renato Almeida estava na linha. Recebi a documentação do fundo, disse ele com a voz tensa. Minha cliente pode ter deturpado certos aspectos da situação financeira, incluindo sua capacidade de acessar ou transferir esses fundos? Parece que sim, admitiu Renato. Com essas novas informações, acredito que seria benéfico para todas as partes discutir uma nova abordagem. Minha cliente já entrou com o pedido de divórcio, alegando má conduta financeira, respondeu André. A documentação fala por si. Depois que a ligação terminou, André olhou para mim. Ele vai excluí-la como cliente até o final do dia. Nenhum advogado legítimo quer ser associado a isso. E quanto ao dinheiro que ela realmente tirou das contas conjuntas, incluiremos no processo. Documente tudo. Que ela explique a um juiz por que estabeleceu residência oculta e drenou sistematicamente os bens conjugais. Assenti, sentindo-me estranhamente vazio. A traição foi mais profunda do que eu imaginava. Não foi impulsiva. Foi calculada, planejada. Ao longo de meses, enquanto ela dormia ao meu lado, comia na minha frente, fazia planos comigo. Tem mais uma coisa, eu disse. Preciso saber quem ele é. Não para confronto, nem mesmo para o processo de divórcio. Eu só precisava entender a extensão do que eu havia perdido enquanto construía o que pensava ser uma vida juntos. André assentiu. Vou mandar alguém investigar. Naquela noite minha campainha tocou. Abri e encontrei um mensageiro segurando um envelope. Entrega para Everton Nobre, disse ele. Dentro havia uma carta do Dr. Renato Almeida se retirando formalmente como representante legal. De Andresa.
com cópias enviadas tanto para ela quanto para o tribunal. Em anexo, um bilhete de André. Primeiro dominó. Meu telefone acendeu minutos depois. Andresa estava ligando. Deixei cair na caixa postal. Ela ligou mais 3 vezes antes de enviar uma mensagem. Que diabos você fez? Não respondi. Enquanto comia um sanduíche no balcão da cozinha, recebi um e-mail da doutora Cláudia Ferreira com o assunto simplesmente: atualização. A empresa Fiducial Brasil havia concluído a investigação sobre as tentativas de acesso. Documentaram várias tentativas não autorizadas ao longo de 3 meses, todas registradas em logs detalhados, com endereços IP e registros de data e hora. O relatório foi anexado, juntamente com a confirmação de que haviam encaminhado o caso ao departamento jurídico para possível investigação criminal. Nenhuma ação necessária da sua parte neste momento, escreveu Cláudia. Mas atenção, este caminho agora está aberto. Encaminhei tudo para o André. Pouco depois das 21 horas recebi outra mensagem da Andresa. Precisamos conversar agora. Respondi. Através do seu novo advogado quando tiver um. Você exagerou completamente. Fiquei com raiva quando enviei aquele e-mail. Na verdade, não movi nada. Não é isso que os registros de acesso mostram. Uma longa pausa antes da próxima. Mensagem: que registros de acesso? Em vez de responder, enviei uma pergunta. Quem é ele? 20 minutos se passaram. Finalmente, não se trata dele. Nome? Outra longa pausa. Rigor. Mas ele não é importante. Sobrenome: Leal. Ele é só um amigo que está me ajudando com isso. Você está se concentrando na coisa errada. Não respondi mais. Em vez disso, pesquisei o nome e encontrei um tal de Igor Leal, que dava aulas em um estúdio de yoga em Alto do Paraíso. Ex-corretor de investimentos, segundo seu perfil no LinkedIn, deixou o setor financeiro há 3 anos para buscar conexões mais significativas. Na manhã seguinte, encontrei-me com o seu Gilberto, nosso vizinho. O cara que você viu deixando a Andresa, comecei. Você o reconheceria de novo? Gilberto assentiu lentamente. Um cara alto, barbudo, dirige um Tesla cinza. Mostrei a ele a foto do e-mail da Andresa. É ele? Ele semicerrou os olhos para a imagem. É esse mesmo. Ele esteve aqui umas 5, 6 vezes enquanto você viajava. Agradeci e perguntei se ele estaria disposto a prestar depoimento. Ele concordou sem hesitar. Às 11 horas, André ligou. Temos uma complicação. Andresa contratou Fabrício Torreiro. Ele tinha fama de ser um advogado de divórcio agressivo. Ele era bem caro, mas bastante eficaz. Ele solicitou uma audiência de emergência para contestar a alegação de má conduta financeira. André continuou dizendo que seu cliente tinha provas de que todas as decisões financeiras foram discutidas e acordadas. Quando é a audiência? Perguntei. Segunda de manhã, faltam 3 dias. Pensei no apartamento em Alto do Paraíso, na conta da Unicred Serra Azul, no homem chamado Igor que esteve na minha casa enquanto eu estava fora. Vamos dar ao Fabrício algo em que pensar, eu disse. Naquela tarde, André entregou um pacote no escritório de Fabrício, contendo cópias de tudo. Os registros de acesso ao fundo, os extratos bancários mostrando saques sistemáticos, o contrato de aluguel do apartamento em Alto do Paraíso, a declaração autenticada de seu Gilberto sobre as visitas de Igor e capturas de tela da pasta de ideias para a reforma da casa de Andresa, mostrando suas anotações sobre como acessar minhas contas. Às 5 da tarde, André recebeu uma ligação de Fabrício solicitando uma reunião urgente para discutir opções de acordo. Ele já viu o suficiente, André me disse depois. Ofereceu uma divisão limpa. Ela fica com o que já pegou, não faz mais reivindicações. Você fica com todo o resto, incluindo a casa e a herança completa. Contra, eu disse. Ela devolve metade do que tirou das contas conjuntas e assina um acordo de confidencialidade. Eu não me interesso por fraude. André arqueou uma sobrancelha. Você poderia conseguir mais. Eu não quero mais. Eu quero que isso seja encerrado. Na manhã do que seria nossa audiência de emergência, Andresa e seu advogado chegaram ao tribunal e encontraram André esperando com um acordo já pronto.
Sem Fabrício, sem juiz, sem espetáculo público. Esperei, na sala de consulta, enquanto André explicava os termos. Andresa transferiria R$ 89.275, metade do dinheiro retirado de contas conjuntas, de volta em 24 horas. Ela não faria nenhuma reivindicação sobre a herança ou quaisquer outros bens. Assinaria um acordo de confidencialidade, impedindo-a de discutir nosso casamento ou divórcio com qualquer pessoa. Em troca, eu não processaria ninguém por fraude relacionada à tentativa de roubo de fundos fiduciários. Através das paredes, de vidro, vi o rosto dela enquanto André entregava o arquivo de provas. Fotografias, extratos e registros contábeis. Sua expressão mudou de desafio para choque e, em seguida, para algo como derrota. Ela olhou para a sala onde eu estava sentado e, em seguida, desviou o olhar rapidamente. Fabrício revisou tudo, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. Ela assentiu lentamente. 10 minutos depois, eles entraram na sala. Minha cliente aceita. Os termos, declarou Fabrício formalmente. André deslizou o acordo sobre a mesa. Andresa assinou sem ler, com a letra trêmula mas determinada. Assinei minha parte e deslizei um envelope separado para ela. O que é isso? Perguntou ela. As primeiras palavras que pronunciou. As senhas, eu disse. Para o alarme, da casa, o armazenamento em nuvem, tudo o mais que você possa precisar para pegar o que deixou para trás. Seus olhos finalmente encontraram os meus, em busca de raiva ou triunfo. Sem encontrar nenhum dos dois, ela pareceu mais perdida do que eu jamais a vira. Nunca foi por dinheiro, eu disse baixinho. Teria sido mais simples. Fabrício tocou seu cotovelo, orientando-a a se levantar. Ela agarrou o envelope enquanto saíam, sem olhar para trás. 6 meses depois, vendi a casa na Rua das Palmeiras. Muitos cômodos vazios, muitas memórias para pintar. Os novos donos, uma jovem família com gêmeos, adoraram a varanda envolvente e as hortênsias ao longo do caminho de pedra. Mudei-me para um loft no centro da cidade, a uma curta distância do escritório da Fiducial Brasil. Comprei menos móveis e guardei menos coisas. A doutora Cláudia Ferreira me ajudou a reestruturar a herança da minha tia, transformando-a numa fundação que apoia bolsas de estudo em arquitetura para crianças que perderam os pais. A primeira contemplada foi uma jovem de 17 anos do sul de Minas Gerais, cujo ensaio sobre como projetar espaços que curam repercutiu no comitê de seleção. Lourdes teria adorado, disse Cláudia quando concedemos a bolsa. Eu pensava muito na minha tia, na sua sabedoria prática, na sua insistência de que criar algo que valesse a pena exigia partes iguais de visão e vigilância. Certa tarde, ao recolher a correspondência no saguão do meu prédio, encontrei um envelope sem endereço de retorno. Dentro havia um cheque de exatamente R$ 89.275 e um breve bilhete com o restante do que me era devido. Não apenas o dinheiro, sem assinatura, sem necessidade de assinatura. Naquela noite, caminhei até a orla onde Andresa e eu havíamos conversado sobre abrir um espaço de bem-estar que eu projetaria e ela administraria, um sonho que havia morrido muito antes do nosso casamento. Sentei-me num banco, observando os navios cargueiros passarem, com o cheque ainda no bolso. Amanhã eu o depositaria na conta da fundação. Outra bolsa de estudos. Outra chance de construir algo que pudesse durar. Meu celular vibrou com uma mensagem do Marcelo. O jantar ainda está marcado para as 7. Vou levar aquele arquiteto que mencionei. Olhei para o relógio. Tempo suficiente para ir andando para casa, me trocar e ir ao restaurante. Tempo suficiente para decidir dizer sim a qualquer coisa que viesse a seguir. No caminho respondi à mensagem e me levantei para encarar a noite. Às vezes, a resposta mais forte à traição não é a vingança, é a reconstrução. Agora, me diz, se você estivesse no lugar dele, teria reagido com a mesma frieza ou de forma impulsiva? Você acha que o dinheiro revela quem realmente somos? Ou apenas amplia o que já está dentro de nós? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10
para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.